Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Meus amados irmãos, iniciamos o tempo da paixão de Jesus. São estes 2 domingos que antecedem a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor. E fica claro para cada um de nós este enfoque da liturgia nos passos de Jesus Cristo na sua Via Crucis. Esse mostrar claramente aos nossos olhos o grande amor que Deus teve por nós ao dar a sua vida por cada um de nós. É importante nós, meus amados irmãos, neste tempo, nós reconhecermos que a paixão de Jesus foi causada por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados atuais renovam o sofrimento de Jesus e também os pecados nossos faz com que os frutos da paixão sejam infrutíferos para cada um de nós. Na liturgia que o sacerdote reza neste tempo, no seu breviário, de modo especial, reza-se na antífona de cada dia: Ode si vocem in Domini audieritis, nolite obdurare corda vestram. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. A liturgia quer colocar para cada um de nós, meus amados irmãos, essa disposição do nosso coração em escutar a voz de Deus. Não fecharmos o nosso coração para a ação de sua graça. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo de toda a quaresma, e claro, de modo especial neste tempo da paixão, Cristo quer falar no íntimo do nosso coração, da nossa vida, suplicando, é claro, uma mudança de proceder, que nós possamos olhar para a sua paixão e do nosso coração ter uma grande contrição das nossas faltas, um grande horror ao pecado. A paixão de Jesus, nós sabemos que com o nosso pecado, nós contraímos uma grande culpa diante de Deus. Uma culpa infinita, que só era possível alguém de Deus pagar esta dívida para nós. Nós não poderíamos dar a Deus o que realmente Ele merece. Por isso, Deus se encarna, assume a nossa natureza, assume os nossos pecados, se fez pecado por cada um de nós, para que assim pudesse pagar esta dívida com Deus e abrir novamente as portas do céu para cada um de nós. E é importante nós olharmos em toda a paixão de Jesus o que Ele foi capaz de sofrer por causa de cada um de nós, por nosso amor. Nós já olhamos o sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus que sofria tanto, a grande tristeza em seu coração, de modo que suou sangue. E nós devemos olhar neste episódio, nesta ação, no que acontece com Jesus. Jesus suando sangue, e nós, meus amados irmãos, quantas vezes não damos caso disto e continuamos a nossa vida distante de Deus, sem vergonha de pecarmos novamente e muitas vezes de falarmos os nossos pecados, como nos vangloriando destes pecados que cometemos para as outras pessoas. Vemos Jesus diante, na casa de Caifás, tantos ultrajes que Jesus recebe. Vemos Jesus no pretório de Pilatos. Vemos Jesus ser flagelado, o seu corpo ficar totalmente cortado, dos pés
até o vértice de sua cabeça, totalmente enxagado pelo nosso amor. Nós olhamos, meus amados irmãos, também na coroação de espinhos, olharmos para a cabeça de Jesus e vermos escorrer sangue. Sangue por causa dos nossos pecados, das nossas faltas. E o sofrimento de Jesus, meus amados irmãos, não somente corporais, mas contra os ultrajes, as bofetadas que nosso Senhor recebe, os escárnios, os escarros, as injúrias, as zombarias, também preferem Barrabás do que ele. Verdadeiramente, meus amados irmãos, se não compreendemos ainda quão horrenda coisa é diante de Deus o pecado, quando compreenderemos então? Se o meu pecado foi causa de tanto sofrimento de Jesus, o porquê ainda continuo com minha vida distante dele? Apesar da cruz que Jesus carrega até o Calvário, os pregos, as marteladas que enterram os pregos em suas mãos e os seus pés, diz Santo Afonso no livro A Paixão de Cristo, que Jesus recebeu 28 marteladas em suas mãos e 36 marteladas em seus pés, para cravarem os pregos em suas mãos e seus pés. O quanto Jesus sofreu, meus amados irmãos, são ainda sempre os nossos pecados. Eles o crucificaram. E podemos dizer, nós o crucificamos. Quem de nós será duro de coração que permaneça insensível às dores e à morte de nosso Salvador? Choremos ao menos os nossos pecados que as provocaram, e que do fundo do coração nos saia um grito de Santo Inácio de Antioquia: amor meus, crucifixus est. O meu amor foi crucificado. Que possa surgir do nosso coração de cristão, de católico, esta frase: o meu amor foi crucificado. Que realmente isso seja verdadeiro para cada um de nós. Se os nossos pecados foram a causa do sofrimento de Jesus, também os nossos pecados renovam a paixão de Cristo. Cada pecado nosso entrega novamente Jesus nas mãos de seus inimigos, renova os seus tormentos e a sua crucifixão. Quantos cristãos indignos se obstinam hoje em reproduzir os diferentes suplícios, as várias circunstâncias da paixão de Jesus? Quantos covardes fugas, renúncias, apostasias? Quantos Judas diariamente traem a Jesus, recebendo num coração impuro? Quantas blasfêmias, insultos e ultrajes? Quantos infelizes o flagelam com a torpeza vergonhosa de sua vida? Quantos Herodes, por orgulho, o ridicularizam? Quantos Pilatos, por covardia, por respeito humano, o condenam à morte? Quantos cegos e insensatos, meus amados irmãos, a preferir Barrabás e ser capaz de gritar: nolumus unc regnare super nós, crucifige, crucifige eu. Não queremos que ele reine sobre nós, crucifica-o, crucifica-o. Meus amados irmãos, essa é a nossa atitude quando cometemos o pecado. Nós não queremos o reinado de Cristo em nossa vida. Nós queremos que ele seja crucificado. Embora muitas vezes não pensamos deste modo,
mas é o que realmente acontece quando nós escolhemos o pecado do que a Deus. Escolhemos Barrabás e queremos que Cristo seja crucificado. Os nossos pecados renovam a paixão de Jesus. Qual de nós, meus amados irmãos, ousará considerar-se inocente e dizer que nunca renovou nenhuma dor do nosso boníssimo Salvador? Quem de nós será capaz de olhar para Jesus crucificado e dizer que não foi por causa dos meus pecados? Quem de nós será capaz de dizer que realmente nunca renovou esse sofrimento de Jesus? Nós possamos pedir a nosso Senhor, meus amados irmãos, a graça de detestar todos os pecados e de antes morrer que ofendê-lo. Os pecados nossos foram a causa da paixão de Jesus, renovam os sofrimentos de sua paixão e também faz com que os frutos da paixão sejam infrutíferos para cada um de nós. Sempre nos recordarmos, meus amados irmãos, daquela frase de Jesus ao avistar Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos congregar como filhos, e vós não quisestes. O choro, meus amados irmãos, de Jesus com relação àquele povo, também é um choro dirigido a cada um de nós. Quantas vezes nosso Senhor nos chamou, nos querendo para si, e nós não o quisemos. Jerusalém, Jerusalém, quos es volui congregari filios tuos, et noluiste. E a multidão de almas endurecidas, talvez, meus amados irmãos, pode ser cada um de nós, de tanto negar a graça de Deus, nós nos tornamos também almas endurecidas. Não somos capazes de escutar a voz de Deus. Tudo aquilo que nosso Senhor sofreu, ao meditar, ao refletir sobre a paixão, não nos causa compaixão, como se não movesse a cada um de nós a amá-lo, porque endurecemos o nosso coração, a nossa alma. Que nós, meus amados irmãos, nestes dias da paixão de Jesus, e semana que vem iniciamos a Semana Santa, a grande semana na igreja, a gente possa olhar para a paixão de nosso Senhor e realmente nos convertermos sinceramente, como São Pedro, como Santa Maria Madalena, chorarmos os nossos pecados, a nossa vida passada, e suplicarmos a Ele como bom ladrão, como o publicano, a sua misericórdia. E hoje, aos pés de Jesus, formemos a resolução firme de viver santamente, de maneira digna de Deus, para que os méritos de nosso Senhor nos sejam aplicados e abram as portas do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.